Boa madrugada a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus. Eu sou Moisés dos Santos e venho, através desse vídeo, vos propor um versículo da Palavra de Deus, que está em Eclesiastes capítulo 12. O texto da Palavra de Deus é: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais venho dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olhem pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a moendeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais a sabedoria do povo ensinou, e atentou, esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Então está aqui esse texto da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E que tem muitos aqui no YouTube, que até pregadores, pastores, que dizem que a Palavra de Deus se divide em duas etapas, né? O Velho Testamento é a Escritura e o Novo Testamento é o Evangelho da Graça. Então, nós temos que ignorar também o Hebreus capítulo 11, que lá fala de exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Então, tudo é Palavra de Deus. Mas voltando ao assunto desse texto da Palavra de Deus, aqui fala que a mocidade, a juventude deve se preparar para a velhice e para a morte. Então a palavra aqui, esse texto da Palavra de Deus está descrevendo tudo o que acontece com uma pessoa, que a gente tem que se lembrar do nosso Criador, de Deus, antes de chegar nesse estado aqui. Porque quando chega nesse estado aqui, é o último estágio da vida do homem. O que acontece aqui antes de morrer? Falam de tudo o que acontece com os órgãos do nosso corpo, né? Os guardas da casa, posso dizer que os olhos, os roedores, pode ser os dentes caem, né? Quando uma pessoa idosa chega, começa a cair os dentes, uma pessoa idosa chega até a usar dentadura. Não estou tirando sarro, com todo o respeito que eu estou falando isso aqui. Então, o que esse texto da Palavra de Deus fala? É que nós temos que lembrar do Senhor, do nosso Criador, né? Antes da velhice e antes da morte. Porque o Senhor quer de nós o nosso melhor. Né? O bom de cada um de nós, né? É da nossa infância até até próximo da velhice. Então não adianta eu querer ser assim, como tem aquele velho, não sei se é provérbio, que conta a história assim, que ele detalha a vida humana. Quando é criança, quando é muito criança, é criança demais para buscar a Deus. Quando é adolescente demais para buscar a Deus. Quando é jovem demais para buscar a Deus. Entende? E quando é
é adulto demais para buscar a Deus. E quando é velho demais para buscar a Deus. E quando está está doente, é muito doente demais para buscar a Deus. Agora, quando está frio na sepultura, aí vem aquele velho ditado que diz: tarde demais para buscar a Deus. Porque nós temos que buscar a Deus enquanto estamos com vida. Temos que buscar a Deus. O que é buscar? Porque muita gente pensa assim: o Senhor está em todo lugar. O Senhor realmente está em todo lugar. O Senhor está em todos os lugares 24 horas por dia. Ah, mas por que eu não encontro? Porque eu não busco. Nós temos que buscar, temos que ir de encontro com Deus, buscar a sua presença. Porque muita gente quer ter um encontro com Deus, mas não sabe o significado disso. Não sabe o que realmente é sentir Deus na sua vida. Muita gente também acha que Deus ele tem que ser o seu empregado. Que ele tem que fazer tudo o que ele precisa e ele só tem que ter vida boa. Muita gente que acha que ser crente é só ter vida boa. Não é assim. Pelo contrário, os que servem a Deus, os que querem um dia morar no reino da glória de Deus, esses sofrem ao extremo. Sofrem demais, passam muita prova. Mas por que o crente passa tanta prova? Por quê? Porque o inimigo de nossas armas, ele foi um anjo de luz lá nos céus. Por mais que muitos aqui não acreditam, vou dizer que tudo isso que eu estou falando aqui é uma ilusão da minha cabeça. Bom, eu estou falando. Querem entender, entendo. Quem não quer entender, não entendo. O inimigo de nossas almas, ele não vai perseguir quem faz a vontade dele. Você acha que o inimigo ele vai incomodar quem já faz a vontade dele? Não. Ele vai justamente atormentar, aqueles que servem a Deus. Esses aí ele faz questão de incomodar, porque ele não quer, ele já foi lançado de lá. E ele não vai querer que ninguém queira ir para lá. Ele já perdeu esse direito, então não quer que ninguém vá lá, porque ele foi lançado de lá. Então, quando alguém se salva, é uma derrota para ele. Quando alguém perde a sua salvação, é uma vitória para ele. Então, meus queridos, enquanto você está vivo, saudável, você é jovem, tem grande virilidade, tem muita vida, tem força, tem saúde, você tem bons olhos para enxergar, você tem braços que se mexem, você tem pernas que andam, você não está tetraplégico, você não está num leito entre a vida e a morte. Eu digo para essas pessoas que estão nessas condições, para eles ainda tem jeito, porque tem um versículo, eu não sei onde está escrito, também não sei se é um versículo da palavra da Bíblia, que diz assim: enquanto a vida ainda há chance de arrependimento. Mas quando está numa situação dessa é um pouquinho mais complicado. Mas enquanto você que tem uma boa saúde, você que é jovem, ou você que não é jovem, você que está na idade adulta, até mesmo você que é idoso, idosa, você tem condição de buscar Deus, busque. Vá de encontro com Deus, busque a Ele. Na tua mocidade, você jovem, você moço, você moça, enquanto você ainda tem condições, busque a Deus. Busque ter um relacionamento com Deus. Porque a partir dessa idade que você passa a ter, você perde a sua inocência. Porque você já tem ciência das coisas, você sabe o que é certo e o que é errado. Então escolha o que é certo para a sua vida. Escute bons conselhos. Não vá
Não escute maus conselhos de pessoas que só que vão dizer, vão inventar teorias, vão inventar um monte de coisa para você, mas elas mesmas não têm a solução nem para os problemas delas, nem para os problemas delas. Entende? E tudo que elas querem, não vou dizer nem que elas são usadas pelo inimigo, por Satanás, que eles também não acreditam, né? Falam que é ilusão da mente dos evangélicos, entende? Eles vão botar um monte de coisa na tua cabeça. Aí, quando você estiver numa situação bem complicada, sabe o que eles vão fazer? Vão simplesmente virar as costas e vão falar para você: se vira. Se vira. Porque é isso que o ser humano sabe fazer. Nós, seres humanos. São muito poucas pessoas que têm bondade no coração. Não, vou dar uma mão. Não. O ser humano é característico, principalmente do ser humano individualista. Entende? Ele principalmente as que são usadas pelo inimigo, eles vão te tirar da presença do Senhor. Vão tentar empurrar você o máximo possível para esse mundo de pecado. Na hora que você estiver na sarjeta, na hora que você não tiver mais recurso na tua vida, eles simplesmente vão virar as costas e vão dizer para você a seguinte palavra: se vira. Os maiores amigos, os mais grandes amigos humanos que temos são os nossos pais. Mas o verdadeiro amigo que está do nosso lado, porque der e vier, só tem um nome: Jesus Cristo. Deus. Esse aparece na sua vida quando você não tem mais recurso na sua vida. Então lembre-se dele em primeiro lugar na sua vida. Entregue o seu coração a ele. Entende? Entregue a sua alma. Fala assim: Senhor, toma o controle da minha vida. Eu tenho certeza que Deus não vai fazer nada que seja para o seu mal. Até quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, é um livramento grande na nossa vida. Então, você jovem, você adolescente, você tem toda uma vida pela frente. Comece a sua vida pelo jeito certo, entende? Escutando bons conselhos, escutando esse conselho que eu estou falando para você. Vá, lute pelos seus sonhos pelo jeito certo, estude, trabalhe, mas acima de tudo, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus que mantém o seu coração aí, ó, batendo, que mantém isso aqui, que lhe dá condições de você enxergar, de você definir as cores. Lembre-se desse Deus que permite que você faça isso aqui, ó. Lembre-se de Deus que dá condição de você mexer isso aqui, que dá condição de você mexer isso aqui. Deus que nos mantém vivo. Deus que nos mantém saudável. Deus que prepara a condição dessa terra frutificar. Entende? E por mais que o ser humano não negue, lá no fundo, por mais que a ciência negue, lá no fundo do seu coração, da mente dos cientistas, eles sabem que existe Deus. Na verdade, ele não existe. Ele é. Nós existimos. Você não sabia que eu ia falar disso, né? Nós existimos. Deus não existe. Deus é. Porque tudo que existe um dia acaba. Deus não acaba. Entende? Tudo foi criado por ele. Então, ele é acima. Até a eternidade, uma criação dele. Eu posso até tirar essas frases de alguns vídeos que eu vi aqui no YouTube, mas procurando tudo o contexto da palavra de Deus, nós seres humanos, seres feitos do pó da terra, não temos o pouquinho de conhecimento que temos de Deus, não é nada perante a sua vontade. Deus deu o mísero conhecimento para o ser humano sobreviver nessa terra, sobreviver. E ainda assim o ser humano faz muita coisa errada, muita coisa errada. Entende? Vemos aí, ó, Deus deu tanta condição para o ser humano
a tecnologia, a inteligência. E para que o ser humano usa a inteligência? Para promover guerra, para promover destruição. Por quê? Eles querem se afastar de Deus. Eles não querem saber de Deus. Se afastando de Deus, eles se aproximam de quem? O inimigo de nossas almas, chamado Satanás. Ele quer isso, destruição, quer guerra, quer o homem cada vez mais procurando as coisas ruins, tendenciando cada vez mais para as coisas ruins dessa vida. Deus, ele quer cada vez mais que melhore o seu lado espiritual, melhore como pessoa. Entendeu? Entender que a vida, que a realidade não precisa ser tão cruel como muitas pessoas nos apresentam. Essa é a realidade. Deus, ele pode mudar a realidade de qualquer pessoa, a vida de qualquer pessoa. Mas não podemos esquecer de um fato muito importante. Existe uma coisa chamada vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você tem que pergunte a si mesmo. Qual é a vontade de Deus nas nossas vidas? Será que Deus quer que a gente se mate? Será que Deus quer que as pessoas fiquem doentes? Será que Deus quer? Não. Eu posso dizer para você, Deus não quer isso. É o ser humano que procura essas coisas. É o ser humano que procura o que é do mal. Essa é uma tendência do ser humano. Desde lá do Jardim do Éden, Deus deu uma ordem bem clara. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, ó, lá Deus fez um teste com o ser humano, ó. De todas as árvores, de todos os frutos das árvores que estão aqui, vocês podem comer. Todos os animais que estão aqui. Mas a árvore que está no meio do jardim, não comereis. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. O Senhor, se ele fosse do mal, ele podia ser bem drástico, até na palavra dele, já que eles comeram, deixa que eles morram. Mas não. Eles me desobedeceram, mas eu vou dar mais uma chance para eles. Eles perderam o direito de ficar aqui no Jardim do Éden. Perderam o direito de viver eternamente. Mas lá na frente eu vou arrumar um jeito de quebrar essa maldição, essa condição que eles se afastaram de mim. Eu vou tentar trazer o ser humano de volta para mim. Porque Deus criou o livre-arbítrio. Desde lá do céu, o Senhor criou o livre-arbítrio. Deus deu liberdade para os anjos escolherem. Eles querem escolher o mal, vão para o mal. Querem escolher o bem, fiquem com o bem. Mas nós temos que aprender a escolher o que é bom para nós. E temos tempo. Deus dá tempo para cada um escolher o que é bom para si. Então, escolha o que é certo. Escolha Deus para sua vida. Você vai ver a transformação que acontecerá na sua vida. Eu vou dizer, vai ser uma transformação que eu fui transformado. Eu era uma pessoa totalmente assim, perturbada, cheia de problemas. Deus, quando entrou na minha vida, me libertou por completo. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida. Mas você tem que escolher. Agora eu deixo com você esse vídeo. Eu espero que você faça a escolha certa. O que você vai escolher? Vai escolher Deus ou vai escolher o mal? Seja qual for a sua escolha, saiba que todo aquele que faz uma escolha, eu não estou impondo a você nada. Você escolhe o que você quer para sua vida. Se você não quiser escolher também, tanto faz. Quer levar a vida a esmo, leve. Mas até isso é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Tudo. Tudo se baseia em escolhas que cada um de nós tomamos. Eu escolho se eu vou por esse caminho, se eu vou por isso, se eu vou pela frente. Isso é uma escolha. Eu escolho ficar parado, eu escolho sentar, eu escolho levantar. E tudo é escolha. Escolhas fazem parte de pessoas vivas. Agora quem está morto já não tem escolha, está inerte, não tem vida. Não é? E está lá parado, estático. Que nem uma pedra, que nem uma árvore. Uma árvore não tem escolha. Fica ali plantada ali, se não tirar ela daí do lugar, ela vai ficar ali. Nós, seres humanos, Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher o que é certo para nós. O lado bom, as coisas boas. Então, se você quer ter a tua vida
boa, transformada, mesmo diante das tribulações, você sentir uma felicidade no seu coração, uma paz. Eu vou dizer, você vai passar prova, você vai passar por dificuldade como qualquer ser humano na vida. Mas eu vou dizer para você, você vai ter um consolo na sua vida, uma felicidade. E Deus vai estar com você. Passando todas as dificuldades com Deus na nossa vida é bem mais fácil do que sozinho. Então, eu deixo com você esse versículo da palavra de Deus e esse convite. Escolha o que é certo. Deus como comandante do seu lar. Você vai ver que você vai chegar no destino certo, que é a morada celestial. Fique com Deus, meus queridos, e tenham uma boa noite